Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tome os vossos assentos, amados e amadas do Senhor. Como é bom estarmos aqui nesta noite, realizando mais uma Escola da Fé, reunião de doutrina, de oração e celebração. Querendo o triuno e majestoso Deus, eu penso que a partir de julho, queremos anexar a nossa Escola da Fé, didaticamente falando, algo muito bom aí. Aguardem, não irei comentar agora, não falo como docente, claro, não é? Como docente da igreja, mas vai ser bem legal também, para que ela fique mais robusta ainda, para que a nossa Escola da Fé, reunião de doutrina, oração e celebração, ela possa agregar mais gente. Queridos, nós estamos ainda trabalhando a série O DNA de uma Igreja Bíblica e Reformada. Beleza? O primeiro ponto que trabalhamos aqui foi a sua origem. Lembram? A origem. A origem do que chamamos hoje de Igreja Bíblica e Reformada. Deixamos bem claro aqui, a partir das Escrituras e da história, de que a origem foi uma restauração. Nada a ver com inovação. Então, a origem do que chamamos hoje de uma igreja bíblica reformada, ela se pautou por restauração e não inovação. Uma igreja reformada, ela não caiu de paraquedas. Ela se pautou por restauração. Também, como segundo ponto dessa série, nós trabalhamos as causas que promoveram o surgimento de igrejas que se apresentam hoje como bíblicas e reformadas. E as causas são multidimensionais. Multidimensionais. Causas religiosas, espirituais, causas políticas, geográficas e outras mais. Causas primárias, causas secundárias, nós não iremos retomá-las novamente aqui, não. Não iremos aqui citá-las novamente, não, vocês já conhecem. Uma outra ocasião. Só estamos afirmando que as causas têm essa característica, multidimensionais. Não foi uma única causa que provocou o surgimento do que se chama hoje igrejas bíblicas e reformadas, ou de tradição reformada. Multidimensional. Causas primárias, causas secundárias. O terceiro ponto também que nós trabalhamos aqui foi o seu desenvolvimento, expansão e diferenciação. Desenvolvimento, expansão e também as suas várias vertentes, ou diferenciação. Por exemplo, da Alemanha, se expande para a Suíça, lembram? Da Alemanha se expande para a Inglaterra, há uma concomitância aí, Escócia, Irlanda, Países Baixos, que hoje é a Bélgica, os Estados Unidos da América do Norte, e no nosso caso o Brasil, também com Archibald Green Simon, o pai do presbiterianismo no Brasil. Só que, atente para isso, a igreja presbiteriana não é a única representante da tradição reformada. Existem os batistas, existem batistas reformados, congregacionais reformados, anglicanos reformados ou episcopais reformados e tantas outras denominações que surgiram neste século XXI, que são herdeiras da reforma. Não tem pedigree, mas eles surgiram como netos, digamos assim, ou como bisnetos. Então, desenvolvimento,
expansão e suas vertentes. Nós temos a nossa versão reformada, a versão presbiteriana. Existem algumas doutrinas que são peculiares dos presbiterianos. Existem algumas doutrinas que são peculiares dos batistas. Digo isso porque aqui eu encontro até pastor presbiteriano achando que reformado é só presbiteriano. Uma presunção que, sinceramente, e eu posso falar que eu sou pastor presbiteriano. E eu não tenho um estômago mais para ouvir gente fazendo isso. Como também é desnecessário pastores reformados estarem indo para o Facebook debater pedobatismo, credobatismo. Eu acho que isso aí é só para a sua própria denominação. Ninguém ganha nada com isso, guerreirão. Só gera divisão besta, não é? Ninguém ganha nada com isso. A gente discute entre a gente mesmo, aquilo que é peculiaridade nossa, mas não em Facebook, Instagram. Eu sou credobatista, eu sou pedobatista. E pior de tudo, não há nenhum um tom assim de cordialidade na discussão, não há nenhum tom de fraternidade, é mais de humilhação. O verbo, o Logos de Deus não veio para fazer isso. Ele não veio fazer isso. Ok? Também já trabalhamos aqui um outro ponto, eu estou só relembrando, a consolidação da tradição reformada. Ela foi consolidada. Por isso que estamos aqui até hoje. No mundo inteiro existe essa tradição sendo preservada, porque ela foi consolidada. Agora preste bem atenção. Para que ela fosse consolidada, ela abraçou o que nós conhecemos hoje como ortodoxia confessional. Por isso que somos uma igreja confessional. O que é isso, pastor? É que a nossa fé, a fé que nós confessamos baseada nas Escrituras, ela foi documentada. Isso é fé confessional. E nós não abrimos mão dessa fé baseada nas Escrituras que foi documentada. Por exemplo, Confissão de Fé do Westminster. É um documento de fé nosso. Catecismo Maior é um documento de fé nosso. Breve Catecismo é um documento de fé, elaborado com base nas Escrituras. São infalíveis? A Confissão de Fé do Westminster é infalível? Não. O Breve Catecismo é infalível? Não. O Catecismo Maior é infalível? Não. Os nossos irmãos batistas, Confissão de 1689, a Londrina, eles também têm, queridos. Os congregacionais, Savoia, a Confissão de Savoia é muito parecida com o Westminster. Eles também têm. Os anglicanos, 39 artigos da Igreja Anglicana. A história da confessionalidade é muito rica. Agora, mais uma reflexão. A confessionalidade, registrar a nossa fé em documentos, não foi para gerar confusão, foi para unir a igreja. Incrível, não é? Tinha um aspecto de preservar a unidade da igreja, o aspecto do catequizar, do ensinar, filtro para os pastores, baliza, várias funções. Então essa tradição reformada ela foi consolidada através das suas confissões. As confissões definiram a ortodoxia. Então ela foi consolidada, queridos. Somos uma igreja de tradição reformada, confessional. Ou seja, nós temos documentos que registram a nossa fé, que resumem a nossa fé a partir da Escritura, ainda que esses documentos não sejam infalíveis. Infalível é a palavra de Deus. Então, as confissões, como já citamos, os principais documentos. No nosso caso, a Confissão de Fé de Westminster, porque foi feito lá, lembram? Século XVII, na abadia de Westminster, Inglaterra. O símbolo de fé, a confissão, Catecismo Maior, Breve Catecismo. Mas antes mesmo do símbolo de Westminster, desses documentos de fé elaborados com base na Escritura, já existiam as 3 formas de unidade. São manuais de doutrinas também. Quem já ouviu falar aqui na Confissão Belga? Pois é. Elaborado com base na Escritura, um documento maravilhoso.
Catecismo de Heidelberg. Pois é, perguntas e respostas também, muito bom. Cano de Dort. Pois é, está lá. Surgiu de um debate teológico entre os adeptos de Jacob e Arminius e João Calvino. Ou os adeptos de João Calvino, os seguidores, não é? Os partidários. E aí nós temos os canos de Dort maravilhosos. Então ela se consolidou. Então, quando nós falamos que somos uma igreja reformada, não estamos aqui simplesmente como antiquários, porque gostamos da coisa antiga, porque simplesmente é antiga. Nem tudo que é antigo é validado pela palavra de Deus, queridos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desprezar assim o que é antigo, não é? Os nossos marcos. Então, a fé foi consolidada, queridos. Nós temos uma ortodoxia. Agora, quando o assunto é ortodoxia, estou falando da consolidação, tente gravar isso aqui rapidinho. Existe uma ortodoxia cristã que todas as igrejas verdadeiras subscrevem, assinam embaixo. Sejam elas reformadas, de tradição reformada ou não. Ortodoxia cristã. Exemplo, uma igreja que se apresenta como igreja verdadeira, ela defende a triunidade de Deus. Há um só Deus e em Deus subsistem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda igreja que se apresenta como verdadeira, ela tem que defender. Ela tem que subscrever isso aí. Se ela não subscreve, ela deixou de ser igreja. Isso é a ortodoxia cristã. Os batistas, sejam eles reformados ou não, os congregacionais, sejam eles de tradição reformada ou não, os assembleanos, nossos irmãos, subscrevem a triunidade de Deus, um só Deus, três pessoas que subsistem. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas os três fazem parte da mesma essência, Deus. Pessoas distintas, inseparáveis, inconfundíveis. Louvado seja o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. Apenas um exemplo da ortodoxia cristã, para você também, no mínimo, parar de namorar com a ideia de que só é cristão quem é da igreja presbiteriana. Queridos, até parece que eu estou batendo na minha casa. Não, é porque me dá náusea isso. Aqui eu digo, Senhor, alguns reformados, se eles pudessem, eles patenteariam a fé. Não, eles patenteariam, iam no cartório e você nasceu aonde? Igreja presbiteriana? Pode entrar. Você nasceu aonde? Na Igreja Assembleia de Deus? Não entra aqui não. Quem foi o único que disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pronto, está resolvido, é Ele, é Jesus Cristo. Agora é claro que Ele tem identidade, né? Não é qualquer Jesus, Ele tem identidade. Ele diz quem Ele é, e quem Ele é está na Bíblia. Por isso que a tradição reformada ela é maravilhosa, porque ela submete a Bíblia. Então, quando ela ousa descrever Cristo, ela descreve Cristo a partir da Bíblia. Mas uma coisa é fazer isso, outra coisa é querer patentear a fé. Beleza, gente? Ortodoxia cristã. Nosso colégio pastoral se pauta por isso. É a partir de uma percepção dessa que a gente chama um pastor assembleano de nosso irmão em Cristo. Ainda que a gente tenha divergências. Para poupá-los e poupar a nós também, possivelmente nem eu vou pregar lá, nem ele não vai me convidar para eu pregar lá, nem eu vou convidar para pregar aqui, mas por uma questão de poupar um ao outro. Necessariamente unidade, eu não tenho que pregar lá e ele tem que pregar aqui, não. Mas é nosso irmão em Cristo. Eu estou dizendo isso, porque em alguns podcasts por aí, você vai encontrar calvinistas ou presbiterianos ou outros dizendo, a pergunta é feita, o irmãozinho assembleano é teu irmão? E ele diz, não. E qual é a razão? Porque ele não subscreve a tulip. Eu vou explicar o que é a tulip, é o acróstico em inglês para os 5 pontos do calvinismo. Quais são os 5 pontos apelidados de calvinismo? Qual é, gente? E nós amamos os 5 pontos. Qual é? Total, eleição, expiação, não gosto limitada não, prefiro particular, mas vamos lá, o que mais? Graça e é bíblio?
O apelido nem Calvino gostaria. Se ele voltasse aí, ele diria, não, tira esse nome. Não fui eu que inventei, eu apenas sistematizei. Mas preste bem atenção, o irmãozinho não precisa conhecer esse linguajar para ser crente, não. Se você perguntar a ele, você crê que a humanidade caiu em Adão? O que é que ele vai dizer, o irmãozinho? Creio. Todos os pecados instituídos estão à glória de Deus. Sem entrar nas nuances do vocabulário, dos verbetes. Você crê que é Deus que escolhe? Ele vai dizer que é. Você crê que a expiação de Cristo é eficaz? Ele vai dizer que é também, meu irmão. Eu não estou aqui promovendo o relativismo doutrinário. Só estou dizendo que a minha fé reformada não é carta branca para eu dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. Quem decide quem vai entrar e quem não vai entrar é Jesus Cristo. Nós vamos ter calvinistas no inferno e arminianos também. Porque muito mais do que ser arminiano e ser calvinista, tem que ser de Cristo, meu irmão. Eu vou repetir, e eu espero que eu não seja um desses. Nós vamos ter surpresa, vai ter calvinista no inferno, vai ter arminiano no inferno, porque se preocuparam mais em ser arminiano ou calvinista e não atentaram para ser de Cristo. Misericórdia, na hora do YouTube, ainda bem que eu não sou conhecido. Porque se eu fosse, meu irmão, vocês, das duas uma, vocês iam ter paciência comigo, ou iriam ter vergonha, porque os comentários me virou moda agora, né? Como é que pode o pastor presbiteriano com a linguagem dessa? Aí eu respondo, como é que pode alguém que diz que é de Cristo com um comportamento desse? Bora, meu irmão. É para usar as espadas? Eu sei usar também. E ela está bem afiadazinha. Só que eu só uso para edificar. O problema é que vocês estão usando para destruir. A Bíblia diz que eu fui levantado para edificar a igreja e não para destruir a igreja. Sim, é com a verdade, mas é a verdade em amor, Efésios 4, 17. É verdade na unidade. Juntinho. Então, ela foi consolidada, essa fé. Alguém levantou a mão aí, foi? Mas eu quero correr aqui porque a temática não é essa, muito especialmente de hoje, não. Há uma ortodoxia cristã, há uma ortodoxia reformada, gente. Camadas. A cristã, todas as igrejas subscrevem. Já falei aqui, Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. Numa só pessoa. Uma igreja que não subscreve isso, ela não é igreja, não importa. Isso é ortodoxia cristã. Mas aí tem a camada, ortodoxia reformada. Aí sim, alguém que se diz reformado, ele tem que subscrever, de fato, o que é apelidado hoje de calvinismo. Aí sim, mas não para humilhar ninguém. Por exemplo, se alguém quer ser pastor presbiteriano, ele tem que se sujeitar, tem que subscrever o símbolo de fé de Westminster. É mais uma polêmica aí. Subscreve o quê? O sistema ou subscreve street sense, ipsiliter? Não vou nem entrar por aí para não confundir vocês. Subscreve o sistema doutrinário ou subscreve palavra por palavra da confissão de fé do Westminster? Não vou nem entrar por aí. Mas quer ser pastor presbiteriano, meu irmão, tem que ser calvinista. Aí é diferente. Então, há uma ortodoxia reformada. Há a cristã e há uma ortodoxia reformada. O colega batista. Se uma denominação batista reformada, de repente, do dia para a noite, eu virei a cabeça e não dá mais não para trabalhar com o governo presbiteriano, não. Eu vou trabalhar com a Igreja Batista Reformada. Eu acho que eu prefiro. Por favor, gente, é um exemplo apenas, viu? Eu vou chegar lá e vão dizer, sim, mas e aí o pedobatismo? Você só vai entrar aqui se o senhor subscrever o credo ao batismo. Nós não somos pedobatistas. Para explicar para quem é recém-chegado, pedobatismo é uma igreja que defende que os filhos de crente usufruem das benesses da aliança. Logo, devem receber sinal e selo. O credobatismo diz, é preciso o quê para ser batizado? O pedobatista, não. É pela fé dos pais. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Quando cresce, profissão de fé.
Mas se eu quero agora ser um pastor batista, eu tenho que fazer o quê, Guilherme? Eu vou perturbar os irmãos batistas? Ou eu subscrevo no meu irmão o que é dar o batismo dele, ou então a associação vai dizer, não, aqui não. Correto? É isso. Uma vez em Recife, um irmãozinho tinha conhecido a fé reformada, membro de uma igreja Assembleia de Deus, e um grupinho chegou para mim assim, professor de seminário, e perguntou assim, reverendo, e agora? Me diz aí como é que é. Eu sou de uma igreja Assembleia de Deus, e lá prega isso, é contrário à fé reformada e tal, não sei o quê. Eu digo, olha, quando você chegou lá, você já encontrou a igreja sendo a Assembleia de Deus. Já encontrou ela sendo arminiana. Então faça o seguinte, respeite o pastor, respeite a igreja e vá procurar uma igreja calvinista. Olhou para mim assim, sabe? Claro, meu irmão, se você chegou lá, já encontrou a igreja sendo a Assembleia de Deus, você vai perturbar a liderança? É a mesma coisa, se alguém chegar aqui agora e dizer, não, eu quero ser da igreja presbiteriana, mas olha, precisa me escutar. O que é me escutar? Nada de pedobatismo. E mais, eu vou debater. Opa, meu irmão, você é meu irmão em Cristo, mas você está numa igreja presbiteriana. Respeite o pedobatismo. Entenderam, gente? Maturidade, que às vezes falta até de líderes. Então, há uma ortodoxia reformada entre os batistas, presbiterianos e outros mais. E a última camada, há uma ortodoxia presbiteriana, que eu já expliquei. É nossa, eu acabei de explicar agora. Ortodoxia cristã, ortodoxia reformada, cada denominação reformada tem as suas doutrinas peculiares. Mas todas defendem, por exemplo, o calvinismo. Todos defendem com veemência o sola escritura. As bandeiras, o sola, lembram? Sola escritura, somente a escritura. Bora. Sola grata, somente a graça. Vamos? Sola fide, somente a fé. O que mais, gente? Solos Cristo, somente Cristo. Sola Deo glória, só a Deus toda a glória. Ortodoxia reformada. E a ortodoxia presbiteriana? Acabamos de explicar agora. Tem doutrinas que é nosso e a gente não vai negociar. Ah, mas eu quero fazer parte aí, mas eu vim de uma igreja batista, eu não concordo com pedobatismo, não. Eu digo, irmãozão, então volte para uma igreja batista. Eu vou procurar para você ainda, uma igreja batista reformada. Vai, pastor, vou. Agora você vem aqui dizer que não concorda e vai perturbar a igreja, você vai sofrer uma disciplina, vai perturbar a paz da igreja. Entendeu, queridos? E quando eu digo, eu vou procurar uma igreja para você, não é expulsando o irmão, não, é carinho, é amor. Eu devo cuidar dele também. Eu devo ajudá-lo a entender. Entendeu agora as camadas, gente? Vamos lá. Ortodoxia cristã. A segunda camada, ortodoxia reformada. E a terceira camada, ortodoxia presbiteriana. Então você está numa igreja presbiteriana, ela tem uma ortodoxia aí também em alguns aspectos. Não é, pastor João Abraão? Isso já foi feito. E aí nós adentramos nos princípios e valores da tradição reformada, já trabalhamos aqui. Princípios e valores, exemplo, os solas. Não vou mais repetir. Princípios e valores, os solas da reforma. Um outro princípio, um outro valor, o princípio e valor, nós temos uma cosmovisão reformada. Nós temos óculos através dos quais olhamos o mundo, tudo o que acontece. Por isso que muitas vezes a leitura de uma igreja reformada, ela é um pouco mais aprofundada. Ela não é a única, não é a melhor, mas é um pouco mais aprofundada. Nós temos um olhar diferenciado para a geopolítica, um olhar diferenciado para o cosmos, o universo, os animais. Qual é o nosso dever para com os gatinhos? Você sabia que tem crente por aí que bota veneno para matar gato? Pois está pecando contra Deus, viu? Você não é obrigado a gostar de gato, não. Agora, botar veneno para matá-lo, você está ofendendo ao Criador. Nós temos uma cosmovisão. Nós temos uma bioética, nós temos uma ética. Então, temos princípios e valores. E na última quinta-feira, já pulando aqui algumas coisas, nós abordamos aqui o nosso corpo doutrinário, que é muito caro para nós. Nós temos um corpo doutrinário que eu não vou mais adentrar aqui, não. É muito caro para nós, tem um valor mesmo. Uma igreja reformada tem um corpo doutrinário.
você pegar qualquer teologia sistemática de um pastor reformado, você vai ver lá. Mas a Confissão de Fé de Westminster já resume muito bem, muito especialmente nos assuntos essenciais. Toda a doutrina bíblica é importante, mas existem algumas que são mais importantes. Então nós temos um corpo doutrinário, que nós chamamos de ortodoxia. Entende, queridos? Nós temos. Quando o assunto é bibliologia, a doutrina das Escrituras, ninguém vem com essa conversa que a Bíblia contém a Escritura, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ortodoxia. Entende, queridos? E eu quero dizer que nós temos uma dimensão também espiritual reformada. Aqui onde entra a verdadeira espiritualidade. Jonathan Edwards escreveu um livro, A Verdadeira Espiritualidade. Francis Schaeffer também. Muito bom. A nossa concepção de espiritualidade muitas vezes é equivocada, gente. É como se fosse uma espiritualidade etérea, distanciada do mundo. Não, queridos. Eu estou sendo espiritual quando eu estou tomando também uma xícara de café, usufruindo do que Deus deu, na companhia do outro. A espiritualidade vai para além do que nós imaginamos. A nossa fé não é etérea, não é desincorporada não, queridos. Uma espiritualidade regida pelos 10 mandamentos, a ética cristã. A base da ética cristã, os 10 mandamentos. Mas vai para além disso. Não se separa os 10 mandamentos do ente que é vivo, Deus vivo e verdadeiro. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, ainda que resumidamente. Então nós temos uma espiritualidade também apelidada de reformada. Então a tradição reformada ela é linda. O que se chama hoje de igreja bíblica reformada ela é maravilhosa. Mas aqui e acolá nós temos alguns adeptos estragando isso. Estragando. De um lado, alguns que estão negando a sua tradição. Se comportando como se tivessem inventado a roda. Abandonando a sua confessionalidade. Do outro lado, nós temos gente aí que, misericórdia, são reformados xiitas. Estragam também. Exige da igreja o que o Senhor não exige. Proíbe o que o Senhor não proíbe. Esses extremos aqui, esta igreja está fora. O seu colégio pastoral está coeso nisso. Nem o extremo de lá, que é o evangelicalismo banalizado, relativizado, ecumenismo pagão dentro da igreja, mas também não queremos papo também com esses extremos aí, não. Tem uma palavrazinha que ela é muito usada hoje, uns gostam, outros não gostam. Eu sei que ela se tornou, às vezes, um xingamento na linguagem de Schaeffer. É a palavrinha chamada neopuritanismo. Eu evito, às vezes, porque uns usam corretamente, outros usam erroneamente. Mas, para mim, o que é um neopuritano? É alguém que chega aqui e diz, essa igreja tem bateria, ela não é reformada. Um neopuritano mesmo, nada de ministério de cântico, nada de certos instrumentos e apenas salmodia exclusiva. Essa igreja está fora. Salmodia inclusiva, sim. Que dera que esta igreja aprendesse a cantar os salmos também. Mas aí não depende de mim, não é minha área. Agora, exclusiva. Entende, queridos? Que o Senhor preserve esta igreja, sendo uma igreja de tradição reformada saudável. O reverendo Juan esteve aqui no aniversário da igreja. E ele, após tudo, ele dizia assim, rapaz, tu usaste uma frase que eu gostei muito. Como é que é lá? Quando você foi falar sobre que a igreja é uma igreja reformada saudável, você disse, esta igreja, através do seu colégio e o seu colégio pastoral, eles não querem papo com a igreja do pode tudo. Não queremos mesmo, não. Tem igreja por aí que é a igreja do pode tudo. Não. Mas também não queremos papo
com certas propostas de a igreja que não pode nada. Quem determina é Cristo. E você não vê Cristo com essa trilha, não. Não pode nada ou não pode tudo. A prova é tanto que alguns o chamaram de beberrão, glutão e beberrão, porque ele não foi o não pode nada. Ele tomou assento, ele comeu, ele participou de certos ambientes social. Lembram da festa que Mateus realizou? O banquete? Ele estava lá, comendo com publicano e pecador. Mas o mesmo Senhor Jesus, o mesmo, Mateus 23, olha para a liderança e diz assim: sepulcro caiado, raça de víboras, vocês nem entram e nem querem deixar os outros entrar. John MacArthur escreveu um livro, A Outra Face de Cristo. Por favor, leiam esse livro quando for possível. A Outra Face de Cristo, John MacArthur. Livraço. Porque muitas vezes o Cristo que nós pregamos, às vezes, é um Cristo atomizado. Ou o que acontece no restaurante aí? Como é que é? À la carte, é isso, não é? À la carte é que você... Isso. O que você quer. Self-service. Às vezes transformando Cristo num self-service, querido. Aquilo que em Cristo que te agrada, você... Esse aqui é Cristo. E aquilo em Cristo que não te agrada, não. Cristo não aceita ser fragmentado. Ele é o que Ele é, plenamente homem, plenamente Deus, o verbo, o logos, a imagem invisível de Deus. Então, cuidado também para você não fragmentar Jesus. Só que eu citei tudo isso porque eu quero apenas citar para vocês aqui um problemão no nosso meio também que precisamos atentar. O horário está chegando, 20 horas e 57 minutos. Iremos até as 21h10 apenas, queridos. E deixe-me abrir aqui na outra página aqui, de onde eu quero chegar. Uma igreja pode ser ortodoxa na sã doutrina. Maravilha. Esta igreja tem procurado fazer isso. Ela pode ser ortoprática, uma prática cristã, uma prática de igreja correta. Maravilha. Mas ainda assim, queridos, pode faltar isso aqui, ó. Ela pode ser uma igreja que, na sua maioria, ela é feita de admiradores de Jesus e não de discípulos. Marcos capítulo 3, abram a Bíblia. Marcos capítulo 3. Ela pode ser feita, na sua maioria, de admiradores da ortodoxia, admiradores de Jesus, mas não discípulos. E aqui eu quero encerrar essa série hoje com isso aqui. Lembrando que é dose homeopática. Lá na frente trarei de novo esse tema com outra roupagem, com outra dinâmica, para aprofundar um desses pontos aqui da tradição reformada. Por exemplo, a confessionalidade. Mas não é agora, não. Dose homeopática. Tem gente nova na igreja chegando. A gente não pode intoxicá-la, não, queridos. O remédio é bom, mas uma dose, além do recomendado, pode matar. Então, Deus é perfeito. O que é que diz Marcos capítulo 3, versículo 13? Por favor, vamos lá. Leiam aí, por favor. O 14. Não, só tem mesmo. Vocês perceberam o 13 e o 14? Grife aí, volte novamente o 13, por favor. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Agora grife essa parte, gente. E vieram para junto dele. Vieram para junto dele. Se a minha ortodoxia não contribuir com intimidade com Cristo, ela vai me condenar. A quem muito se deu, muito será cobrado.
Se a minha ortodoxia se transformar um fim em si mesmo e não um meio que aponta para Cristo, queridos, a sã doutrina, ela deve apontar para Cristo, ela deve me aproximar mais e mais de Cristo, ela deve ajudar a fortalecer o meu amor por Ele, não o contrário. A ortodoxia não é um ente, o ente é Cristo, para quem ela aponta. Se a minha doutrina não me aproxima mais de Cristo, um dia ela vai me condenar. Agora o 14, grifou aí e vieram para o dele, grife outra palavrazinha aí. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolo, para estarem, grife aí, para estarem com Ele, queridos. Para estarem com Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus não quer apenas admiradores, Ele quer discípulos. E eu sempre procuro fazer, ao máximo, ser precisionista em alguns aspectos na palavra, porque eu devo ser também um admirador de Cristo, eu devo praticar a contemplação. Se eu o contemplo, eu o admiro. Mas Ele não me chamou para ser só admirador, Ele me chamou para ser discípulo, Ele me chamou para estar juntinho dEle, Ele me chamou para estar com Ele, para segui-lo. O que foi que Ele disse para Levi? Segue-me. Segue-me. Em Lucas 9 ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Querido, será que nós temos a percepção do que significa seguir Cristo mesmo? Aqui é claro, nós somos apenas admiradores de Cristo e não seguidores de Cristo. Porque acredite, Guilherme, se os cristãos entendessem um pouco mais o que é ser seguidor de Cristo, nós não contemplaríamos tanta displicência com a palavra de Cristo. Como é que alguém diz ser seguidor de Cristo e a Bíblia só é lida no domingo porque o liturgo pede para abrir a Bíblia para ler? Que seguidor é esse? E uma prova que a Bíblia não está sendo lida é a falta de prazer de estar na congregação dos santos. É impossível você ler a Bíblia, as suas narrativas e metanarrativas que apontam para Deus, e você não ter o coração aquecido por esse Deus. E se você tem um coração aquecido por Ele, a vontade é estar com a congregação dos santos para adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Então a prova de que não está lendo é falta de paixão pela glória de Deus, na linguagem de Jonathan Edwards. Falta de paixão pela glória de Deus. Como eu vou ter paixão pela glória de Deus se eu não leio a sua carta magna? Se eu não leio a sua história infalível de amor? Agora, 10 horas na Netflix. Net, já sabe por quê o meu problema de pronúncia, né? 10 horas, completem para mim. 10 horas de Netflix. Tem que ser assim, guerreirão. Queridos, eu não estou condenando por você assistir série, não. Agora, eu só gostaria que o mesmo tempo que você gasta assistindo série, você gastasse durante a semana lendo a Bíblia. É por isso que cristão frio, apático, indiferente. E o pior, quando a fé já está mesmo bem esmorecida, guerreiros do Senhor, amados do Senhor, não, deveriam dizer assim: não, a culpa é minha, eu não leio a Bíblia, eu não oro em casa. Não. Tem que terceirizar a culpa, não tem? Aí começa, aí alguém pergunta: você não está vindo mais por quê? Veja bem, eu estou triste por quê? Não, porque não me deram bom dia. Eu estou triste por quê? Não, eu estou achando que o crente está meio assim. Tá, o que mais? Eu estou achando que o pastor está batendo pesado demais. Né? Engraçado, e o pior que encontra quem aprove, viu? Porque uma coisa que a gente precisa aprender é deixar de ser covarde e defender a causa de Cristo. Como é que é, meu irmão? O problema é de quem? Aí eu até lá no gabinete pastoral, com muito carinho, carregado de amor, quando a pessoa diz: minha fé está tão assim, pastor, fraca. Eu digo: uma pergunta. Durante essa semana você leu a Bíblia? Aí a pessoa diz: não.
Ô, minha irmã querida, ô meu irmão, não é, Rosa? Você quer uma fé robusta sem ler a Bíblia? Prefeito César. Não tem, queridos. Não tem, não tem. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, queridos. Jesus não quer apenas admiradores, Ele quer o que, gente? Repitam. Seguidores. Admiradores gostam de Jesus, discípulos obedecem Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em outras palavras, elas fazem o que eu peço, o que eu mando. Queridos amados, admiradores querem bênção apenas. Discípulos querem o abençoador. Não, o Senhor também abençoa. Mas Ele abençoa para que você o ame mais e mais. Não é barganha não, viu? O admirador quer apenas a bênção. O discípulo, ele quer o abençoador. Ele quer o abençoador. O admirador quer a doação. O discípulo quer o doador. O povo pecando contra Deus, o Senhor Deus diz para Moisés: olha, eu vou mandar um anjo te acompanhar. É como se assim, ó, tira esse povo da minha frente. Eu vou mandar um anjo para te acompanhar. Qual foi a oração de Moisés, diante dessa fala de Deus? Não nos faça arredar o pé daqui, se a tua presença não for conosco. Senhor, é a tua presença que eu quero. Queridos, o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, queridos. Nós não somos deístas não, viu, querido? Existe um ser aí, de fato até criou todas as coisas, mas não, nós somos teístas, que crê num Deus que se revela, um Deus que intervém, linguagem de Francis Schaeffer. O nosso Deus é o Deus que se revela e é o Deus que intervém. É o Deus que, preste bem atenção, tudo vê, tudo sabe, porque Ele é onisciente. É o Deus que tudo pode, fez, está fazendo e fará, porque Ele é onipotente. É o Deus que esteve, está e estará, porque Ele é onipresente. Está lá o Salmo 139, esse é o nosso Deus. Terceiro lugar, queridos, preste bem atenção. Admiradores observam a cruz, os discípulos carregam a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E, por favor, acabe com essa hermenêutica horrível de dizer assim: a minha cruz é pesada, meu marido não serve a Deus. O teu marido não é a cruz, não, meu amigo. Minha cruz é pesada mesmo. Aquela doença, essa doença não é a tua cruz, não, meu irmão. A cruz é você morrer para si mesmo, negar a si mesmo e viver a vida de Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Deixa-me só correr aqui que o horário avançou, gente. Só correr aqui. Admiradores observam a cruz, os discípulos carregam a cruz. Eu vou passar já, presbítero Dualdo. Só quero citar aqui. Quarto lugar, admiradores são consumidores da fé, discípulos são imitadores. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E aqui mais uma observaçãozinha. Mais uma observação sobre a liderança de hoje, sabe, Quintinho? Virou moda agora. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Cuidado com essa mentira, viu? A liderança olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Olhe para mim, porque eu estou imitando Cristo. Tem um monte de gente aí fugindo da responsabilidade, como liderança, de ser modelo com essa conversazinha. Olhe para Cristo, não olhe para mim. Olhe para Cristo, não olhe para mim. Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Naquilo que eu estiver imitando Cristo, olhe para mim. E se não tiver pó, a boca no pó, e peça perdão ao Senhor. Isso não é perfeição, é quebrantamento, é verdadeira espiritualidade. Vou passar, viu, presbítero Dualdo, para não exaustar o povo aqui, queridão. Eu vou passar por cima aqui.
Quinto lugar, prestem bem atenção. Admiradores são consumidores, discípulos são imitadores, não é? Foi falado aí, beleza? Correto? Queridos, entendam. Jesus chamou discípulos e não fãs. Jesus não é o homem. Jesus não faz parte do self moderno que precisa de like. Jesus não precisa do teu like. Jesus não tem crise de identidade. Ele sabe quem ele é. Quem precisa dele é você, sou eu. Ele não precisa de um like porque ele entrou em crise, querido. Estamos numa geração que entra em depressão porque fez uma postagem e ninguém curtiu. Precisamos de confirmação, precisamos de... E o pior é que às vezes os outros alimentam também. Se você não estiver junto de, você não vai ter acesso a. Eu quero estar junto é dele, meu irmão. Jesus Cristo. Que conversa feia é essa? Se você não estiver junto de, você não vai ter acesso a. Eu terei. O pai de Davi esqueceu dele. Mas o Deus que já o havia escolhido, não. Jessé, está faltando alguém. Ah, tá. Ele está lá cuidando do rebanho. Ei, não entre nessa politicagem desgraçada, não. Se você não estiver perto de, você não vai ter acesso a. Vai, se você estiver perto do Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com isso, não estou mandando você ser mal educado, nem descortês, nem de ser gentil. Agora, bajular homens para ter acesso a. Eu já tenho acesso. Aquele que é dono dos céus e da terra, que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Que conversa, essa bajulação desgraçada para ter acesso a. Eu já tenho acesso, e esse acesso já nos foi dado por Jesus Cristo. Caio, é você mesmo, Caio. Oxe, o pastor já gravou meu nome, já, guerreiro. Você não está aqui à toa, não. O Senhor está falando contigo. E assim eu encerro, como do início. Um verdadeiro discípulo vive na presença de Jesus. Reflete o caráter de Jesus e dá continuidade à missão de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Presbítero Aldo. Aí tem coisa boa aí, tem pérola. Ok, só reforçando o que o pastor acabou de falar aí, é que eu e Luciano, a gente estava discutindo ali fora sobre o Evangelho de João, e uma frase que Jesus diz... Ele diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então veja, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então como é que nós nos alimentamos? Especialmente da sua palavra. Eis a razão que, infelizmente, vez por outra, a gente está encontrando por aí muita anorexia bíblica. Isso significa eu gosto dessa analogia aí. Infelizmente, a gente vê que... olha, hoje mesmo eu estava no salão e estava conversando com o rapaz que já visitou aqui a igreja uma vez, certo? E eu falei para ele, olha, domingo... Aí comecei a conversar com ele, aí chegou um cliente dele, e era um cliente, entendeu, de uma determinada igreja. E aí começou a conversar e disse, não, porque a igreja, antes que tinha 73 livros, diminuiu 3 por questão do que Lutero falou, isso, aquilo. Eu falei, olha, você está equivocado. Você está equivocado. Então, o acréscimo de 7 livros a mais na Bíblia não tem nada a ver com isso ou aquilo. É questão, entendeu, doutrinária aí desde o início. Então, veja, a gente vê e encontra que há muita distância de conhecimento do que a Bíblia diz de fato. Então, eis a razão. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, assim disse Jesus. Homem de Deus, obrigado pela tua fala, excelente. Eu só quero fazer um adendo. E a tônica aqui hoje é essa. O cara pode conhecer toda a teologia reformada e ainda assim não ser de Cristo. Essa é a tônica aqui hoje, essa manhã. Você ser membro de uma igreja reformada não é garantia de que você é de Cristo.
Então saia refletindo daqui assim hoje. Que isso, pastor? É isso mesmo. Tem um monte de cristão dentro da igreja reformada vivendo o mesmo mundanismo que não cristão. Mesmo mundanismo. Mas se você conversar, não, porque João Calvino, na sua instituta da religião cristã, o linguajar é todo bonito, guerreirão. Não, porque Bavinck, nas quadras, o senhor tem, né? Tenho. Bavinck, lá no capítulo tal, sobre soteriologia. Não, porque Pannenberg. Não, porque Brunet. Não, porque William Hendricks. Não, porque Palmer Hobson. Não, porque, gente, é toda a literatura de homens de Deus, tradição reformada. Mas ainda assim o cara pode conhecer tudo isso e não ser de Cristo. Reflita se você está seguindo Cristo. 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 Porque é Ele que vai estar lá quando a morte bater na sua porta para dizer: entre, bendito do meu Pai. Não vai ser Calvino, que é o nosso admiramos, não vai ser Lutero, não vai ser as teologias de Berkhoff, recomendo, leia, não vai ser Bavinck, Paul Tripp, vai ser Cristo, entre, bendito do meu Pai. Louvado seja o seu santo nome. Eu não estou ensinando aqui a igreja a deixar de ser reformada, mas é ser verdadeiramente reformada. E ser verdadeiramente reformada é ser de Cristo, é seguir Cristo, é se abraçar com Cristo, é se alimentar de Cristo, é viver em Cristo, caminhar com Cristo e para a glória de Cristo. Isso que vozeirão, menino. É caminhar em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Muito bem. Deus seja louvado, queridos. Obrigado, viu, presbítero amado Adualdo.